Eu vou pedir para uma das duas dar início aqui com a nossa oração, por favor. Pri ou Mercedes? Oi, você pediu para mim? Tá, uma das duas. Geralmente, a Pri traz também uma mensagem do Pastorino, tá? Ah, por favor. Pode ser a Pri? Você se incomoda se for a Pri? Então, vai, Pri, por favor. Então, vamos lá. A mensagem de Pastorino hoje é a seguinte: Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através dos seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos, que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza da sua vida, que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Então, assim, né, com essa mensagem de Pastorino, que possamos irradiar otimismo, né, que possamos fazer a nossa luz brilhar, iluminar o nosso caminho e de todos que estão ao nosso redor. Senhor Deus, Mestre Jesus, Maria de Nazaré e benfeitores espirituais, agradecemos por esta oportunidade benfazeja, Senhor, de mais uma vez estarmos reunidos no seu nome. E o Senhor nos disse: se 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá eu estarei. Então agradecemos por essa oportunidade, pelo Senhor estar aqui conosco, nos irradiando, nos iluminando e nos abençoando. Que possamos ter intuições para falarmos do Evangelho de hoje e mais ainda, Senhor, que possamos estar conectados com o Senhor a cada dia para praticarmos o Teu Evangelho, levando o Evangelho durante a nossa vida, que foi o que o Senhor nos ensinou. Pedimos aos médicos espirituais que fluidifiquem a água que separamos, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Pode dar início, Pri. Cris, só que eu estou com a parábola aqui. A parábola, né, da candeia está em Marcos, capítulo 4, 21 a 25. E continuou Jesus. Porventura, vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse: atenta no que ouvis. À medida de que usais, dessa usarão convosco. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Aí hoje na mensagem, né, eu peguei um livro de Caibar Schutel, né, que vem falando da parábola da candeia. E aí o comentário dele é o seguinte: a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer seja na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o módio da má-fé. Esse módio é uma cesta, né? Tipo uma cesta usada no passado, lá na época antiga. E aí ele fala: apague-se o sol, fonte das luzes, acabei repetindo aqui, apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o módio de má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. E ele continua: assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-los aos nossos semelhantes. Acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu
porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Mas hoje, mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sob o leito ou sob o módio, e que o desapontamento sofrerá o incessato que aí a colocou. A recomendação da parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todas a vejam, por ela se iluminem, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com sua claridade. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá, pela mesma razão, boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos, e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. A luz do azeite não se compara com a do petróleo, nem esta com a do acetileno, né, que é um gás e ele era muito usado, né, a luz dele era muito usada no início do século XX pela mineração, né, para entrar lá para utilizar. Eles usavam essa luz do acetileno. Mas todas juntas não se equiparam à eletricidade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador, para se distinguir uma da outra. Daí a necessidade do velador. No sentido espiritual, que é justamente o que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sob o módio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, petróleo, acetileno ou eletricidade, um mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob o módio. É o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. Isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mais lhe será dado. A chama de uma vela não diminui, nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas, ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar sua luz. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. E como temos a obrigação de zelar não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que fizemos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Se uma oitava, não podemos contar com 1 quilo em restituição. E se nada damos, o que havemos de receber? A luz não pode permanecer sob o módio nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar mais frutos e sejamos seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar, e o sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meigo rabino, valendo-se para isso do espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida que verdadeiramente alimenta e sacia. Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva para nada prestam, assim também os que se dizem discípulo do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham a tarefa que lhes está confiada. Só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. A candeia sob o módio não ilumina, o sal insípido não salga, não conserva, nem dá sabor. Aí ele fecha, né? Aí com isso eu fui lembrando aqui, quando ele fala dos nossos exemplos, lembrei da questão de fora da caridade não há salvação, né? Nós temos que praticar o que Jesus nos ensinou, né? E o que a gente tem de conhecimento que é bom para mim é bom para o outro, né? Então que a gente possa partilhar, né? Partilhar com as ações, não só com as palavras, né? Porque as palavras o vento leva, mas com as ações isso fica impregnado, né? Você faz uma ação boa, aquilo fica marcado, né? Então, a mensagem de hoje.
nessa coisa da sincronicidade, né, Pri? Acho que foi ontem mesmo, eu estava dando aula e estava mencionando, falando sobre o Rococó, estava mencionando o iluminismo, e o iluminismo que vai gerar o que se chama do século das luzes. Aí, em contraposição, eu estava perguntando para vocês, sabem por que vocês se chamam alunos? Porque há um prefixo de negação, de ausência, e lunos vem de luz, ou seja, vocês são aqueles sem luz, mas não é um sem luz no sentido de escuridão física, etc., ou moral. É porque se está se referindo, assim como no iluminismo, essa luz é conhecimento. Vocês são alunos que vocês ainda não têm o conhecimento, estão na escola para adquirir. E eu acho que nesse sentido também dessa luz de conhecimento, até o conhecimento que os discípulos tinham mais do que todos naquele momento, porque eles estavam junto ao Mestre, mas trazendo para o nosso tempo e para a história toda da humanidade, quantos grandes cientistas, pensadores, etc., que adquiriram excelência em algum campo do conhecimento e não usaram aquilo em benefício de ninguém. Eles usaram só para fazer a sua própria carreira. Quantos ainda hoje estão aí ganhando dinheiro, recebendo dinheiro de faculdades para fazer bancada, participar de bancada de exame de doutorado, de etc. e tal, e não transformam esse conhecimento para todo mundo, só usa naquela coisa na sua trajetória acadêmica, na sua vida profissional, mas não compartilha isso. Eu acho que cabe, né, nessa parábola também isso, que são as candeias, né, que estão bem baixo, estão tampadas, porque é um conhecimento que ele não frutifica, ele fica uma luz de conhecimento que fica restrita a si próprio. Porque eu não quero pensar nessa luz como a luz da virtude. Porque quando a pessoa adquire virtude, não existe virtude sem caridade. Ela, naturalmente, ela vai compartilhar toda a ascensão moral dela, tudo que ela evoluiu moralmente em virtude, ela naturalmente compartilha aquilo. Eu prefiro pensar nessas luzes como aquela do conhecimento, porque aí também a gente vai cair naquela história que a gente conhece, de que uma inteligência muito desenvolvida, mas que não tem a virtude, não tem a coisa da caridade, é como uma Ferrari quebrada, estacionada no meio do caminho. E alguém que tem muita virtude, mas não procura desenvolver o intelecto, é um fusquinha. Ele vai devagar e ele vai, em algum momento, ultrapassar aquela Ferrari e vai embora. Mas se aquela Ferrari se consertar, ou seja, se aquele intelecto desenvolvido desenvolver também a virtude, a moral, aí ninguém segura. Porque nós somos, tem até aquela coisa, aquela imagem simbólica que diz que nós somos criados para nos tornarmos anjos com duas asas, a da inteligência e a da virtude. Então, no meu entendimento, essa luz toda aqui que se fala é dessa inteligência, desse conhecimento que é feito para a gente adquirir e partilhar. Aliás, nada eu acho que é feito para a gente ter só para nós mesmos, nada é só nosso, tudo é para ser compartilhado. O que você acha, Mercedes? Eu acho que eu estou adorando hoje, acho que eu estou ficando quietinha aqui, mas concordo em gênero, número e grau com todas. Só discordo dessa coisa do aluno, né? Porque eu acho que esse termo hoje em dia já não, por exemplo, quem é Paulo Freireano não pode chamar o aprendiz de aluno, né? Eles têm um conhecimento, né? Sim, então, eu acho que é assim. Foi uma época, né? Foi uma época. Eu não sei como chamaríamos hoje, né? Estudante. Estudante, eu acho que já é o termo. Sim. E parece só uma troca de palavra, mas, né, de tem um significado, todo um significado por trás que é muito importante mesmo, que você trouxe. Muito obrigado por trazer isso. Porque realmente hoje em dia não cabe mais chamar ninguém de aluno. Por exemplo, quando eu estou lá armando o meu círculo digital para dar minha aula, muitas vezes é um aluno que vem, um estudante que vem lá e diz: não, professor, eu tenho que ligar esse cabo aqui e tudo mais. Aí eu estou pegando de som, ele vai, me mostra como é que é, e eu aprendo com ele também, porque ele tem: não, professor, eu faço o curso de TI. Eu digo: ótimo, que eu vou aprender com você, porque eu não fiz o curso de TI. É essa troca, né? Eles têm a troca também da própria vida deles, conhecimentos que a gente não tem, e isso é perfeito.
Na realidade, não existem mais alunos, né? Aluno, nesse sentido do significado, né, da palavra, não existem mais, ainda mais no mundo que a gente vive. Bom, então posso ler agora o resumo aqui que eu tirei do Pastorino, para a gente depois comentar esse resumo aqui dele. Vamos lá. Em Marcos, aparece aqui uma advertência a respeito da lâmpada, que também foi vista em Mateus, em 5, 14 a 16, por ocasião do Sermão do Monte, e em Lucas 11, 33 a 36. A frase, nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para ser posto à luz, é um alerta para que os que podem aprofundar o sentido o façam. E mais, exprime que essa ocultação é proposital. Foi oculto com a finalidade de ser descoberto por quem o possa. Assim também a frase seguinte, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Chama a nossa atenção para o sentido profundo que se oculta sob as palavras, ensinando-nos que devemos atinar não apenas com a alegoria e a metáfora, ditadas por ele, por Jesus, mas ainda com um plano simbólico, espiritual. Além disso, não esquecer de que aqueles que conseguem penetrar o segredo do reino, procurar o reino de Deus e sua perfeição, terão tudo mais por acréscimo, mas os que não conseguirem perderão até o pouco que julgam ter. Aí ele exemplifica. Quantos, após uma vida inteira ao sacerdócio, do ministério, ao medianismo mais puro, se acham depois do túmulo de mãos vazias? Perderam até o pouco que julgavam ter, porque estavam na direção errada, já que buscavam Deus fora de si mesmos e serviam a Deus através de vaidades e honrarias humanas, esquecidos de alimentar a chama crística dentro de si, através do exercício constante do amor e da verdadeira entrega a Deus e da caridade. É curtinho, mas eu acho que pode acrescentar muita coisa aqui, porque ele coloca aquilo que a gente já vem vendo há muito tempo nesse nosso estudo do Evangelho, que a gente sempre comenta que o Evangelho do Cristo, ele tem inúmeras camadas. Aquela camada que é mais superficial e que é muito importante para o desenvolvimento de toda a humanidade em si, é aquela que vai trazer a mensagem moral, a mensagem de comportamento que um ser humano deve ter com o outro moralmente para que possamos evoluir. Mas aqui, ele fala que está oculto é para ser revelado. E para ser revelado, conforme o ser humano vai adquirindo outros conhecimentos, e através desses outros conhecimentos, ele consegue interpretar mais profundamente tudo que está no Evangelho. Aí eu vou voltar a falar sobre a questão do próprio Carlos Pastorino, que a gente já viu que ele mescla o estudo, que ele, como teólogo, conhecedor das línguas originárias do grego, latim, etc., ele estudou nas primeiras Bíblias, mas ele conseguiu mesclar esse conhecimento com outras religiões, com religiões orientais. Tem uma passagem, até aquela passagem do homem com cântaro na fonte, lembra, Pri? Que ele comenta que naquela época nenhum homem, não importa qual era a posição social dele na sociedade, nenhum homem pegava água. Então, não teria realmente nenhum homem com cântaro, mas aí ele vai linkar aquilo com o símbolo de Aquário e da Era de Aquários. Quer dizer, ele mescla outros conhecimentos para fazer uma interpretação mais profunda do Evangelho, e quantas vezes a gente aqui não comenta que a gente está só arranhando a segunda camada, que a gente reconhece que a gente não tem ainda conhecimento suficiente para penetrar naquelas coisas mais profundas, que seria um conhecimento iniciático que a gente ainda não consegue ter. Mas eu acho que todo o Evangelho ele foi feito de maneira maravilhosa, como tudo que a espiritualidade maior faz, muito bem planejado para que, conforme nós fôssemos evoluindo, conforme inteligência, conhecimento, e perdendo as nossas barreiras de preconceito em relação a outras religiões, nós pudéssemos aprofundar esse conhecimento, e ao aprofundar esse conhecimento é o que está dito. Ao que muito tem, quer dizer, aquele que já adquiriu seu conhecimento, mais será dado,
porque você vai conseguir, com isso, aprender ainda mais. E aquele que não tem, ou seja, aquele que não busca, aquele que, de repente... Eu também estava falando com uma aluna minha na aula segunda-feira, que a gente é professor, a gente sabe, né? A aula, de repente, vira para um assunto que não tem nada a ver com a história que a gente está falando, mas aí a gente se deixar, continua e é interessante. De repente, entramos no negócio de religião. Aí, acabou a aula, os colegas foram embora, ela ficou comigo conversando. Aí eu estava falando com ela sobre isso. Questione sempre, questione até o que eu estou te falando, porque o que não pode é você, em qualquer religião, você receber os conhecimentos de alguém, teoricamente, que tem mais conhecimento, está em uma posição hierarquicamente superior a você, e você não questionar, não pesquisar por vocês. Lembra que o evangelho que a gente recebeu passou pelo crivo de homens que tinham ambições políticas, etc. e tal, que foram eles que transcreveram à mão o evangelho original. Então, a gente não sabe o que aquilo foi transformado ou não foi transformado, mas a gente tem que ter o senso crítico para poder analisar o que nós temos em mão. Mas, para ter o senso crítico, a gente tem que buscar o conhecimento. Então, eu acho que quando falo essa coisa aqui, que muito vai ser tirado até daquele que não tem, é aquele que simplesmente aceita as coisas sem buscar evoluir em conhecimento e pesquisar por ele mesmo. Porque nós, ainda mais nós, gente, a gente está em pleno século XXI, é o século da revolução digital, é o século da explosão de dados e informação que se espalham assim, na velocidade da luz. A gente tem todo o universo de conhecimento ao nosso dispor. Não pesquisar, não buscar, é pura preguiça. Nada além disso. É puro comodismo intelectual. Então, tem mais desculpa para a gente, nem que seja trabalho demais. Ok, você trabalha demais, você tem família para cuidar, você não tem um monte de coisa, mas sempre tem 10 minutinhos que você pode pegar ali. Não, vou estudar isso aqui para aprender um pouco mais. Porque é o alerta, que ele mesmo coloca, é o alerta sobre a lâmpada. É o aviso, é o alerta. É tipo assim, despertai para desenvolver suas duas asas. As duas asas da virtude e do intelecto. O que vocês acham? Eu acho que esse estudo hoje está caindo em cima de mim, assim, ó, acorda, ó tu que dorme. Mas eu ainda eu estou na primeira camada ainda. Até ontem eu tive uma reunião lá nos tarifeiros, porque a gente vai se organizar para ver como as pessoas estão para voltar presencialmente, né? E ontem foi a reunião lá com o fundador do centro, né? E eles querem saber como os trabalhadores estão, primeiro, para a gente trabalhar isso para receber as pessoas, né? Então, esse bocadinho de boa vontade eu já tenho, né, de servir, nem que seja um dia na semana, né? Eu fico lá na portaria recebendo as pessoas para a reunião das terças-feiras. Então, é isso, mas eu sempre acho que me falta muito estudo mesmo e ânimo, né, para estudar, né? Sim, mas por outro lado, eu sei que tem muita gente que tem o conhecimento e não partilha, né? Mas é importante o conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é importante, que o estudo é importante, né? Então, esse estudo de hoje da candeia é isso. A gente tem que colocar a nossa candeia em cima do velador, né? E não embaixo da cama, né? Sim, sim. Porque... E você está falando assim, eu fico lá uma vez por semana e tudo mais. Primeiro, um adendo, o meu centro também está voltando, primeiro só para a gente, aí a gente está limpando energia, se afinando com a casa, para depois receber as pessoas. Mas o segundo adendo, você me deu um dos melhores presentes da minha vida, Mercedes. O dia que você me passou aquela mensagem sobre a Rosane, dizendo, procura saber dessa história lá no INCA, no NAVE. E isso eu considero um dos melhores presentes que eu ganhei na vida, que se não fosse para você, eu não teria encontrado esse trabalho maravilhoso do NAVE, que me emociona e que hoje é o trabalho mais importante da minha vida, que também a gente agora está voltando.
Então, você acha que você não está trabalhando, mas, minha linda, você está sendo instrumento da espiritualidade maior o tempo inteiro. Tá? Obrigada. Pri, quer comentar? Conforme você foi falando aí, quando eu até anotei aqui, né? Eu já tinha anotado, mas a questão do conhecimento oculto para ser revelado no momento certo, né? A gente pensar na questão de outras parábolas, né? Pensar até na questão da germinação, né? E quando você pensa que tem que ser, ele está oculto, mas ele vai ser revelado no momento certo, né? Aquele momento eu relacionei com essa questão da germinação quando a sementinha está lá pronta para abrir. Então, se ela estiver completamente fechada, né, ela não vai conseguir captar os nutrientes. E assim somos nós, né? Se nós, num período que nós estamos, né, que a gente ainda tem que descobrir muita coisa, né, nessa questão do evangelho, praticar muito, né, tá assim, tudo, estamos, acho que rastejando, nem estamos engatinhando ainda. Tem toda essa questão, né? Jesus falava em parábolas, né? E muitos não entendiam. Depois veio o Espiritismo para clarear, né? O nosso Consolador, que Jesus nos disse, e os espíritos superiores foram nos explicando, né? E eles nos explicam alguma coisa, não explicam tudo, né? Tanto que em muitas perguntas do Livro dos Espíritos, eles falam, vocês ainda não podem saber disso. Então, não adianta pegar uma criança que está lá aprendendo, né? Está começando na escola, falar de divisão, multiplicação, né? Então, não tem como, você tem que ir de acordo com o grau dela, para ela poder ir amadurecendo aquela ideia, e a partir da ideia amadurecida, ela poder triunfar, né? E poder receber mais conhecimentos. Então, eu anotei isso. E quando você falou, né, dessa questão de que Deus está dentro de nós, que foi até o que o Pastorino começou falando, né? Que a gente sempre lembre que Deus está junto de nós o tempo inteiro. Tem som, Cristina? Não estou ouvindo. Nesse sentido que você falou do Deus dentro de nós, tem uma coisa que eu demorei literalmente a vida inteira para aprender, que também está no Livro dos Espíritos, onde está a felicidade? Aí ele pergunta se na juventude, na saúde, etc. Aí os espíritos respondem, na consciência que está Deus. Eu demorei a vida inteira para entender isso com o coração. Sim, porque Deus está dentro de nós. Então, esse reino de Deus, que é o paraíso, a gente semeia, constrói ele dentro de nós. Aí eu vou de novo citar o que eu já citei, uma imagem que me marcou muito quando eu li num dos livros, não lembro qual é o livro, tá? Um livro espírita, que diz que, acho que foi até o Abismo, eu não aconselho ninguém a ler esse livro, porque ele é bem pesado, mas que diz que no alto do abismo está o anjo Miguel espargindo luz sobre aqueles nossos irmãos infelizes. E esse anjo Miguel ali, na beira do abismo, ele é extremamente feliz, porque eu sempre digo, não importa o que há em volta de você, importa o paraíso que você tem dentro de você, todo o amor que ele construiu, aquela luz, aquela caridade. Então, aquele ato de amor ali faz ele feliz, independente do ambiente. Mas isso é uma construção que a gente vai precisar, é claro, de milhares ou de anos ou de encarnações para construir esse nosso paraíso dentro de nós. Mas a gente ter consciência de que esse reino de Deus é construído dentro da gente, eu acho que já é um passo muito importante para a gente, do que tentar conseguir esse outro reino de Deus que fica nos céus após o túmulo, que não é após o túmulo, é aqui que a gente diariamente está construindo esse reino dentro da gente, né? Bom, apertou o aviso de 10 minutos, antes de qualquer comentário, agora eu vou pedir para uma das duas encerrar, porque a gente não pode deixar aberta reunião nenhuma, né? Então, pode ser até você, Mercedes, fazer a oração de encerramento, por favor. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso melhor sorriso, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos queridos que nos acompanham na nossa jornada, aqueles que também ainda estão presos a nós,
por causa de nosso passado, sem luz, quando ainda éramos alunos e que agora estamos buscando ser estudantes, aprender aos pouquinhos, mas com muito amor, desenvolver em nós as virtudes. E a principal virtude, a principal lei é a lei do amor. Então, que possamos agradecer ao amor de Jesus, de Deus, de todos aqueles que estão junto a nós, para que a luz de Deus se faça dentro de cada um, que seja aquela luz fraquinha, que vai aos poucos ficando mais forte, como a Priscila disse, da semente que, embora cheia de nutrientes dentro dela, ainda não rompeu aquele lacre para viver a vida verdadeira de luz. Então, que sejamos nós também, esses fazedores da fotossíntese do amor de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Mercedes. E eu quero falar uma coisa que eu acho que faltou falar uma coisa muito importante nisso que a gente sintetizar numa frase. Não há fé, não há construção de reino dentro de nós, não há fé sem obras. Não é uma coisa que a gente constrói só na gente. Tem que ter, sim, o auxílio ao outro, porque a gente só cresce, só evolui através desse benefício ao outro. Aí, encerrando com aquele, né, fora da caridade, não é só. Quem quer puxar o estudo da semana que vem, por favor? Eu estou sem nada aqui, eu vou puxar nada. Então, quem puxa sou eu estou com esse objeto bem antigo aqui, vou até mostrar o objeto aqui, bem antigo aqui, que vem de um amigo há 500 mil anos atrás, que se chama Bíblia. Vamos lá. Aberta a esmo. Vamos de novo de Marcos. Você cai direto, Marcos. Deixa eu ver, Marcos 6, de 7 a 13. Marcos, você vai colocar depois no grupo, né? Que também pode ser encontrado em Mateus 10, de 5 a 15, e Lucas 9, de 1 a 6. É a instrução para os 12, tá? É a instrução para os 12, que provavelmente no estudo a gente vai descobrir que a instrução é para os bilhões de habitantes do planeta Terra, que é que se encontram nesse momento, né? Que a gente estava lá e não aprendeu, agora a gente tenta aprender algumas encarnações depois, né? Como diria a Mercedes, pelo menos a gente não é mais aluna, agora a gente já virou estudante. Então, minha gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou me despedir de vocês, agradecendo muito, muito a presença de vocês, o carinho de vocês, esse sorriso lindo que eu amo em vocês, tá? E esperando vocês aqui semana que vem para a gente continuar esse estudo. Tá bom? Tá bom. Firme e forte. Neste mesmo bate-canal. Você está sem som? Sem áudio. Agradeço a oportunidade e até semana que vem. Que possamos continuar juntas no Evangelho, né? Aqui estudando e no dia a dia praticando. Assim seja, minha linda. E quando a gente errar, que a gente vai errar, vai falhar, que a gente sempre saiba nos perdoar e respeitar o nosso andarzinho de tartaruga, mas um dia a gente chega lá. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Até.